Nós hoje estamos nos dois últimos versículos do trecho de Hebreus 10, 26 a 31. Hoje termina o último ponto desse trecho aí. Hebreus 10, 26 a 31. E nós vimos aí uma definição, são pedaços, né? De definições ligadas aí a quem o incrédulo é. Quem é o incrédulo não, o apóstata. A preocupação aqui do texto é com o apóstata. A pessoa que vira as costas para a fé, para a confissão, como fala o autor de Hebreus, né? Ele rejeita a confissão, não se apega à confissão. E, consequentemente, rejeita também a comunhão, ele abandona a congregação. Então nós vimos tudo isso no trecho anterior, que termina no versículo 25. Ele faz isso. Aqui, nesse texto do 26 ao 31, nós olhamos esse texto de um jeito que destacou quem o apóstata é na mentalidade, no ensino do autor. O autor, ele olha para o apóstata e ele encaixa o apóstata num perfil específico. Ele não vê o apóstata como alguém que esteve na igreja por algum tempo e foi embora. Ele não vê o apóstata como alguém assim. Não vê o apóstata como alguém que é um ex-crente. Ele era crente, não é mais, foi para outra religião. Não é assim. Ele pinta o apóstata, o homem que conheceu profundamente, teve pleno conhecimento da verdade. Essa palavra, essa expressão é muito importante para entender o que é um apóstata. Ele teve pleno conhecimento da verdade. É a palavrinha que aparece ali no texto que eu falei para vocês, né? O epignosis. Um conhecimento especial, completo, pleno da verdade. Ele teve esse conhecimento, não é o novo convertido, não é o amigo do evangelho que veio à igreja uma vez ou outra e depois não voltou mais. Não é a pessoa que atendeu o apelo no domingo, segunda foi para o mundo de novo. Isso aí está cheio. Né? Aqui não. Aqui é o apóstata no sentido que o autor de Hebreus aponta, é alguém que estava plenamente envolvido com a verdade. Ele abraçou uma confissão e tinha pleno conhecimento de tudo. E isso por um bom tempo, por um longo tempo. Ele esteve ali envolvido com os irmãos e ele abandonou tudo. Ele foi embora, deixou a congregação, abandonou a confissão, ele não se apegou à confissão, a linguagem que Hebreus usa, né? Apegar-se à confissão. Ele não se apegou à confissão. A confissão é o conjunto de verdades básicas do cristianismo. Ele não se apegou a ela, ele soltou, largou, foi embora. Então essa pessoa que tem o pleno conhecimento e faz isso, é o apóstata de que fala Hebreus aqui. Então, isso aí é claro, vocês devem conhecer apóstatas assim, pessoas assim. Isso não é raro isso aí. Essa realidade é uma realidade com que a gente lida com uma certa constância. Claro que isso entristece todo mundo quando acontece, porque o apóstata, ele é um cara que ganhou amizades, ele estava com a gente, estava aí, sentado conosco, trabalhando conosco, envolvido conosco. De repente ele faz isso. Então o apóstata gera um grande sofrimento na igreja quando ele dá esse passo. Ele assume essa postura do incrédulo mesmo, né? Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. A gente pensava que era, não era. Então isso assusta, faz a igreja chorar, faz a igreja sofrer, isso é muito difícil. Mas o autor de Hebreus, ele olha para essa pessoa, ele define essa pessoa. E essa definição, ela pode ser construída a partir desse texto do 26 ao 31. Olha lá. 26 ao 31, se vivermos deliberadamente em pecado, né? Isso aqui é um modo de viver. É um caminhar, esse vivermos aqui, é um caminhar, é um modo de vida, é a pessoa que abandonou tudo e vive assim agora. Isso deliberadamente, depois de ter aqui, uma expressãozinha importante que eu falei para vocês, pleno conhecimento, que é uma palavra só na língua grega. É o
epignosis. Essa palavrinha, no século I, a palavra epignosis era uma palavra usada pelas seitas. As seitas usavam essa palavra. Porque as seitas da época, as seitas começaram a aflorar naquela época, as seitas mais tarde, chamadas de seitas gnósticas, elas diziam que os membros dessas seitas, eles tinham um conhecimento mais completo da verdade. Eles tinham o epignosis. E a salvação para esses que mais tarde, no século II, foram chamados de gnósticos, até o nome ficou esse, né? Os gnósticos, que davam muita ênfase à gnose, que é o conhecimento, e diziam que tinham a epignosis, que é o pleno conhecimento. O nome dado a eles foi gnósticos, até hoje. Quando se refere a eles, fala os gnósticos. E eles falavam o quê? Eles falavam, nós temos um conhecimento pleno das coisas. E a salvação, eles diziam, é por esse conhecimento que é dado a algumas pessoas, grupo do qual nós fazemos parte. Então eles dividiam a humanidade em 3 partes. Tinha os gnósticos, que eram espirituais, eram os pneumaticós, que tinham a epignosis. Então eles eram espirituais, eram outro nível de gente, eles tinham conhecimento espiritual, eles eram espirituais e tinham conhecimento que os outros não tinham. Só eles tinham, e eram os espirituais. Já viram algum grupo assim alguma vez? Já? Nunca viram? Conhecem um grupo assim? Não? Eu conheço. Né? Então, somos espirituais e temos um conhecimento que é pleno, que os outros não têm. Os outros não sabem o que nós temos, não conhecem o que nós conhecemos. Esses eram os gnósticos. Abaixo dos gnósticos tinham os ílicos, os psíquicos. Os psíquicos eram os crentes normais, como nós. Então, os cristãos como nós agora aqui somos os psíquicos. Nós temos noções da verdade, né? Vivemos uma vida legal ali, oramos a Deus, vamos à igreja, mas nós não somos os pneumaticós. Pneumaticós é um grupo específico, né? Mais elevado, né? Um grupo mais top. Né? Nós não, nós somos os psíquicos. Nós temos noções boas de verdade, da moral, da ética, estamos aqui, não fazemos o mal para ninguém, né? Vivemos uma vida regrada, obedecemos a Deus, mas não estamos no topo, mas né? não somos de jogar fora também não. E abaixo de nós estão os ílicos. Os ílicos é o povão aí fora que não conhece a Deus, que vive na incredulidade, vive na podridão, na lama, na bagunça, não tem noção nenhuma de verdades espirituais, nada. É o povo realmente que não conhece nada, não sabe nada e vive que nem porco aí fora. Então esses são os ílicos. Então a humanidade está dividida em 3 partes. Os gnósticos estão no topo. Mas conhece o quê? O Evangelho? Não. Eles conhecem os segredos das origens do universo. E outros segredos ligados a essa ideia de origem de tudo. Né? São fábulas que eles inventavam e diziam, nós temos conhecimento dessas fábulas. Né? Do modo como todo o universo físico e espiritual começou. E como esse universo físico e espiritual vai se desenvolver e qual será o fim de tudo. Nós conhecemos isso. Mas isso é dado somente a nós, que somos os pneumaticós, os espirituais, e que têm o pleno conhecimento. Então, era assim que eles entendiam as coisas. O que aconteceu? Os apóstolos do Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento, pegaram a palavra epignosis e cristianizaram ela. Não. Quem tem a epignosis somos nós, os crentes. Nós que conhecemos plenamente a verdade. Que verdade é essa? O Evangelho. Vocês não têm epignosis coisa nenhuma. Vocês são um bando de ignorantes que creem em fábulas toscas. A cosmogonia dos gnósticos, a ideia deles de origem do universo físico e espiritual, era a coisa mais tosca, estúpida e ridícula que alguém poderia imaginar.
É ridículo, é algo de doido, é algo de gente de hospício, não tem lógica o que eles falam. É absurdo, pura invenção, bobagem, sem limite. Então, eles tinham essa visão. Os cristãos disseram, não, tudo isso são bobagens. É a falsamente chamada gnose, que nas nossas traduções ficou a falsamente chamada ciência. É a falsa gnose. Isso aí não existe. Mentiras, fábulas. Paulo fala, olha, eles dão valor às genealogias e creem em fábulas. E é isso aí mesmo. Fábulas engenhosamente elaboradas. Então, tudo isso Paulo falava pensando nos gnósticos. E o que aconteceu então? Os apóstolos pegaram a palavra epignosis e disseram, olha, essa palavra é nossa, não de vocês. Essa palavra é nossa. Nós, os cristãos, quando conhecemos o Evangelho, nós adquirimos a epignosis. E mais, isso não é propriedade de uma elite espiritual. Isso qualquer pessoa, pobre, rica, de qualquer raça, judeu, gentil, homem, mulher, inteligente, letrado ou não, pessoas de todas as classes sociais, qualquer um pode ter acesso a esse conhecimento. Nós não temos segredos, nós ensinamos o Evangelho claramente a todos os homens, porque todos podem adquirir esse pleno conhecimento da verdade. Todos. Não é uma elitezinha que tem lá os seus segredinhos, não. Nós anunciamos a verdade plena a todo homem, todas as mulheres, pessoas de todas as classes, todos. Não é uma elitezinha que detém isso aí, não. E mais, vocês não são os pneumáticos, vocês não são os espirituais. Espirituais são aqueles que receberam o Espírito Santo quando creram em Cristo. Todo crente é um pneumaticos. Todo crente é um espiritual, porque o Espírito Santo habita nele. Ele é o homem pneumaticos, que entende as coisas do Espírito Santo de Deus. Vocês não. Vocês não são nem psíquicos. Vocês são sarquicos. Vocês são carnais. A diferença é essa. O crente é espiritual. O incrédulo é carnal. Nem ílico, nada, ele é carnal. O que domina ele são os pensamentos e os impulsos da carne. Então, os mestres cristãos do passado, os apóstolos, os primeiros mestres cristãos, eles fizeram isso. Dá aqui essa palavra para nós, é nossa essa palavra. Epignosis é nosso, é do cristão. Pneumaticos é do cristão, é nosso isso aqui, não de vocês. Essas palavras não pertencem a vocês, pertencem a nós. E aí você encontra uma palavra, uma expressão como essa aqui, né? Nós recebemos o pleno conhecimento, a epignosis. Muito bem, nós aprendemos nesse texto, os irmãos se lembram, nós aprendemos que, em primeiro lugar, o apóstata é alguém que rejeita a única solução para o pecado, que está no versículo 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então, quem é o apóstata? É alguém que rejeita a única solução para o pecado. O autor de Hebreus já disse, olha, os sacrifícios do Antigo Testamento não removem pecados. Aí vem o sacrifício do Novo Testamento, que é de Jesus. O sacrifício de Jesus. Você rejeita esse. Sobrou que sacrifício? O do Antigo Testamento não remove. O sacrifício do Novo Testamento, que é Jesus, você rejeitou. Sobrou qual para você? Nenhum. Logo, você está perdido. Então, esse é o primeiro elemento que compõe o conceito do apóstata. O segundo que nós vimos é, no versículo 27, o apóstata é alguém que deve nutrir a expectativa do juízo de Deus. Nós falamos isso no versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. O apóstata quem é? É alguém que deve esperar o juízo de Deus. Então não é, foi embora da igreja, é outra cabeça, não é só isso. É muito pior. O apóstata pode aguardar. Ele é um inimigo, ele é um adversário. E ele pode esperar algo horrível, que é o juízo e o fogo vingador de Deus, que em breve vai devastar
os inimigos que são os apóstatas nesse texto aqui. Então é uma definição bastante pesada. No item 3, que nós estudamos na semana passada, versículos 28 e 29, nós aprendemos que o apóstata é alguém que despreza tudo que há de mais santo. E aqui aparecem 3 verbinhos aqui, ó. Fala assim, ó, 28 e 29, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ok, é verdade, vimos o texto bíblico que fala isso. Quem rejeitar é desprezar, se rebelar contra ela, desprezá-la. Quem faz isso, no Antigo Testamento, tinha que morrer. E ele fala, olha, há um castigo mais severo do que a morte. E esse castigo mais severo do que a morte é para aquele que rejeitou não a lei de Moisés, mas algo que é superior à lei de Moisés, que é o Evangelho. Então a pessoa conheceu o Evangelho, teve pleno conhecimento do Evangelho, rejeitou o Evangelho. Quem rejeitava a lei de Moisés era morto. E quem rejeita o Evangelho, que é superior à lei de Moisés? Vai fazer o que com esse homem? Só morrer não resolve. É um castigo muito mais severo. É aquela ideia, né? A pena é proporcional ao crime. Se você rejeita a lei de Moisés, a pena é a morte. Se você rejeita o Evangelho, que é muito superior, é um crime muito mais grave. Logo, a pena tem que ser muito mais pesada. Que pena é essa? Ele vai falar aqui na sequência. Ok? Bom, aqui ele fala que o apóstata, ele é alguém que rejeita o que há de mais sagrado e mais santo. Veja aí. De quanto mais severo o castigo, julgai vós será considerado digno aquele que, e aí vem os 3 verbinhos, calcou, profanou e ultrajou. Ok? Nós dissemos na semana passada que o apóstata, ele comete essas 3 práticas. Não é que tem 3 tipos diferentes de apóstata aqui. Tem o apóstata que calcou aos pés do Filho de Deus. Tem o apóstata que profanou o sangue da aliança. Tem o apóstata que ultrajou o Espírito. Não é isso. O apóstata, ele comete os 3 crimes. Como nós sabemos disso? Por causa do artigo que aparece aqui, ó. Aquele que, aqui aparece aqui um artigo só, é um artigo só, um pronome só, mostrando que uma pessoa só, realiza os 3 crimes. Então, o que o apóstata faz? O apóstata, ele realiza 3 práticas que são simplesmente aterradoras. E aprendemos quais são as 3. Ele calcou aos pés o Filho de Deus, isso significa desprezar. Nós olhamos para o texto que fala sobre o sal que é jogado na terra e que os homens pisam nesse sal, é o desprezo absoluto. Ele profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Profanar aqui é um verbo tirado do contexto cultico, né? Ele despreza esse sangue sagrado, o sangue que santificou a aliança, o pacto. A aliança, ela sempre foi santificada, ela sempre foi viabilizada pelo sangue. O homem que virou as costas para o Evangelho, ele desprezou o sangue da aliança com o qual a aliança foi santificada. E também ultrajou o Espírito da graça. Ultrajar é afrontar com violência. Isso está embutido na noção de ultrajar. É uma afronta soberba que vem acompanhada muitas vezes de violência. A pessoa chuta, despreza, xinga, ela sai como inimigo mesmo. Então, esse é o apóstata, ele despreza tudo que há de mais santo. O Filho de Deus, a aliança e o Espírito Santo da graça. Ok? E agora nós chegamos então na parte final que mostra algo mais que coincide com o item 2. É muito próximo do item 2. Você vai ver os versículos 30 e 31. Vamos olhar lá o 30 e 31. Cadê aí? 30 e 31, aqui. 30 e 31 mostra aqui, 30 e 31. Mostra que o apóstata é alguém que conhecerá
a horrível vingança divina. Ele repete praticamente o que ele já disse no item 2. Ou seja, a ênfase dele aqui é que o apóstata vai ser punido. Por que ele repete a definição? Porque na construção da definição a partir do texto, nós nos deparamos duas vezes com essa ênfase. No item 2, nós falamos, aí, com base no versículo 27, que ele deve nutrir a expectativa do juízo de Deus. Falamos isso. Então isso aparece na definição do apóstolo. Ele é alguém que deve nutrir a expectativa do juízo de Deus, está no versículo 27. Agora, no 30 e no 31, ele repete isso com outras palavras. Só que ele agora vai falar sobre a palavra juízo, vai falar sobre vingança. Ou seja, o apóstata vai conhecer a horrível vingança divina. O apóstata não será esquecido. Não será. Deus vai se levantar e vai se vingar dele. Esse texto aqui é um texto bem pesadão. Não é texto para crente cor-de-rosa, não. Crente de pó de arroz, dessas coisinhas aí, isso aí, não é, isso aqui é texto para crente raiz. Crente Nutella, né? Crente, Jesus te ama, eu também. Isso aí é bobagem, te dou abraço grátis. Isso aí, essas besteiradas todas aí, isso aí não existe no Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade lida com questões seríssimas. O Evangelho de verdade lida com o destino eterno da alma, que é imortal. Não, isso aí não é brincadeira. Não se brinca. É disso que o Evangelho trata. Então, quando nós vemos uma mensagem que banaliza o Evangelho, ou práticas que banalizam o Evangelho, fazem as pessoas rirem do Evangelho, isso é uma das piores coisas que alguém pode fazer. Quando alguém tenta colocar açucarar a mensagem do Evangelho, né? Tenta colocar uma cobertura de chocolate em cima do Evangelho, tenta colocar bastante mel, né, ali nele, para ele ficar mais palatável. Isso é perigoso. Ou quando alguém tenta esvaziar o Evangelho desse lado terrível e transforma o Evangelho numa mensagem de loucos, ou de bobos, ou de uma gente vazia, tola, que não está se preocupando com coisas sérias. Quando alguém faz isso, isso é um golpe fatal contra o único caminho que pode salvar alguém. Então não pode. O Evangelho é algo muito sério, porque ele está dizendo, ele está berrando, gritando, olha só, existe um caminho para a salvação da sua alma. Se você errar nisso, meu Deus, você pode errar em qualquer coisa. Erre em qualquer coisa, mas não nisso. Você quer errar no casamento? Paciência, onde a gente erra no casamento? Ok, vamos em frente. Deus restaura, levanta, caminha. Errei na decisão que eu tomei na minha vida profissional. Ok, eu vou ser frustrado agora, tenho que trabalhar uma coisa que eu não gosto, é duro, não sei que erro que eu cometi se eu tivesse seguido outra carreira. Ok, errou nisso. Tem um monte de gente que erra na área profissional. E vai em frente, paciência, fazer o quê? É a vida, ninguém está no céu. Outros erram na decisão que tomaram quanto a um negócio que abriram, quanto a uma casa que compraram, outras coisas, enfim. Você pode errar no que você quiser. Nós somos humanos, paciência. Agora aqui você não pode errar. Se você errar nisso aqui, meu Deus, não tem retorno, não tem correção para isso. Então, o Evangelho tem que ser levado muito a sério. Nós não podemos associar o Evangelho com mensagens amalucadas. Nós não podemos associar o Evangelho com mensagens ocas e tolas e imbecis, coisas idiotices. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos colocar alguém no púlpito e a pessoa começar a falar um monte de bobagem, sem o menor fundamento, sem pé nem cabeça, um monte de lixo lá, e o povo lá escutando e aplaudindo e gritando. Não pode isso aí. Não pode, isso tem que acabar. O Evangelho é algo sério, algo importante. Está lidando com almas que vão viver por toda a eternidade. Meu Deus! Se eu perder a minha casa, vai ser um enorme prejuízo. Ok, eu vou chorar muito tempo. Perdi minha casa, sei lá, foi para leilão, perdi em dívidas, meu Deus, e agora? Onde eu vou morar? Ok, é trágico, aterrador, mas se eu perder a minha alma, meus irmãos, que remédio tem para isso? Que remédio tem para isso? Onde eu vou correr? Quando chegar aquele dia, e eu descobrir que eu perdi a minha alma,
Onde eu vou correr? Qual a saída? Vocês sabem o que está escrito na porta do inferno, na Divina Comédia de Dante? Sabe o que está escrito lá? Dante escreveu a Divina Comédia. E tem uma seção dessa obra, se chama O Inferno. Sabe o que ele colocou na porta do inferno? A placa. Sabe como que é a placa? Já viram isso? Nunca viram isso? Famosa placa na porta do inferno? Está escrito assim: os que entrarem aqui devem deixar do lado de fora toda a esperança. É isso aí. E Dante acertou, miserável acertou. Miserável acertou. Os que entrarem aqui devem deixar de fora toda a esperança. Tem saída. Então isso é muito sério. Por isso o autor de Hebreus, ele usa palavras extremamente pesadas aqui. E é para assustar? É para assustar. Porque se houver no meio da congregação a quem ele escreve, ou no meio da congregação onde o autor de Hebreus, onde o livro de Hebreus é ensinado, um falso crente, alguém que está lá tendo conhecimento da verdade, mas não crê de fato no Messias, não é salvo pela fé no Messias, e está lá e talvez por uma questão social, amizade e tudo mais, nasceu na igreja e está lá, e é isso, essa pessoa tem que ser admoestada. Olha, deposite a sua confiança em Cristo, invoque o nome dele, invoque a salvação que ele dá pela fé, e saia dessa posição intermediária, um pé lá, outro cá, porque você não é dos nossos. O fato de você estar sentado nessa cadeira não significa que você é dos nossos. E se você não for dos nossos e está aqui adquirindo pleno conhecimento, o fato de você ser dos nossos, estar aqui nessa posição, um dia você vai embora. E quando isso acontecer, você vai se enquadrar nisso que está escrito aqui. Essa definição vai se aplicar a você. Um dia, cedo ou tarde, você vai se levantar e falar: quer saber? Cansei, isso não é para mim, eu não sou daqui, esse povo não é meu, eu quero é viver minha vida. E vai virar as costas e vai ser para aquele portão. Quando isso acontecer, essa definição vai se encaixar em você. Então, se você não nasceu de novo, você tem que abrir o coração, dizer: Senhor, eu estou na igreja, mas eu não nasci de novo. Eu não nasci de novo. Eu não sou crente. Eu quero implorar o seu perdão, a salvação que o Senhor dá. Eu quero me render aos seus pés, eu quero invocar o seu nome. Salva-me. Pela fé em Cristo, eu estou perdido. Salva-me, eu suplico, eu imploro. Eu deposito no Senhor, em Cristo Jesus, a minha fé para a salvação. O Senhor é o meu Salvador. Daqui para frente eu vou segui-lo. Quem não deposita essa confiança, essa fé em Cristo, vai continuar sendo um frequentador de igreja. E pior, aprendendo mais e mais, adquirindo a epignosis. Quando se levantar e sair por aquela porta e nunca mais voltar chutando tudo, isso aqui, vai se encaixar certinho nele. Então isso não pode acontecer, não se brinca com isso. É pesado isso aqui. Então quem não é crente que está aqui, se alguém está aqui e não é crente, resolva isso já. Não espere nem o culto acabar. Vamos então ver agora aqui o versículo 30. Olha lá. Ora, nós conhecemos aquele que disse. Bom, aqui agora vem uma citação. Note bem, o autor de Hebreus aqui vai apelar para a autoridade de quem agora? Não é de Jesus. Ele vai apelar para a autoridade do quê? Falei de quem? Do quê? Ele está ensinando, mas ele quer dar ao seu ensino uma força maior, uma autoridade maior. O que ele faz então? Ele está escrevendo para quem? Judeus ou gentios? Judeus. Para os judeus, fala uma fonte de autoridade muito intensa para os judeus, muito forte para os judeus. O Antigo Testamento. Se está escrito, o judeu, Jesus não falava assim? Está escrito. O judeu, está escrito.
Então, o judeu respeitava isso. Então, o autor de Hebreus faz o que aqui? Para reforçar o seu discurso e dar ao seu discurso um banho, um mergulho maior, encharcá-lo de uma autoridade que vai além até dele próprio, no caso aqui, né? Os escritores não estavam discutindo lá se ele estava escrevendo, os leitores estavam discutindo se ele está escrevendo sobre inspiração divina ou não. Nós sabemos que estava. Eles não discutiram isso na época, né? Mas ele quer mostrar que ele não está escrevendo só como a autoridade de um servo de Cristo. Ele está escrevendo com a autoridade bíblica também. Então ele quer dar ao seu discurso uma força escriturística, para que os seus leitores, que são judeus e que respeitam o Antigo Testamento, tremam e baixem qualquer guarda. Que quando a gente é exortado, a nossa tendência é fazer o quê? Opa, eu exorto você, opa, deixa eu me defender. Aqui o que ele faz? Ele pega o texto da Escritura e tenta baixar essa guarda. Ele pega a Bíblia e faz assim com a Bíblia, assim, ó, abaixa. Porque diante da Bíblia o judeu faz o quê? O que o judeu faz diante da Bíblia? O judeu, para que ele escreve, né? Faz o quê diante da Bíblia? Opa, eu não vou resistir. O judeu diante da Bíblia, a rigor, era essa atitude esperada, né? A Bíblia é Deus falando, então eu vou baixar a guarda. Se eu estava com a guarda de pé, agora ele fala, ele menciona, nós conhecemos aquele que disse, ele vai citar o texto, um texto sagrado do Antigo Testamento. Aí agora, eles vão ter que baixar a guarda. Se a Bíblia vai falar, então eu tenho que baixar a guarda e deixar o golpe entrar. Porque ela tem muita autoridade. Eu posso até não gostar muito desse cara que está falando, o autor de Hebreus, que a gente sabe quem é. Mas eu não posso resistir à própria Escritura. Até porque quem fala na Escritura, quem é? Quem é aquele? Quem é? Que fala na Escritura? Quem é? É o próprio Deus. Então, você vai discutir com Deus. Você vai, não, eu não aceito. Você não tem como. Seria o cúmulo da loucura fazer isso. Então o que ele faz? O autor de Hebreus, então, ele cita Deuteronômio 32, 35 e 36. Tá? Vamos dar uma olhadinha lá. Pastor Isaac, coloque lá Deuteronômio 32, 35 e 36. E eu quero que vocês olhem. Quero que vocês olhem com quem ele está falando aí, em Deuteronômio, a quem o texto se refere. Deuteronômio 32, 35 e 36, olha lá. A mim me pertence a vingança, a retribuição. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Vocês, dá uma olhadinha também, aqui é interessante, o 39 também, ele lembra o 39 também. Vede agora que eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Esses dois versículos de Hebreus 10, 30 e 31, o autor escreveu lembrando de Deuteronômio 32. Então ele fala, olha, a mim pertence a vingança e outra coisa. Como ele termina o versículo 32? Horrível coisa é? Olha aqui, ó. Por que é horrível cair nas mãos do Deus vivo? Olha aqui, ó. Eu firo e eu saro e... Por que é horrível cair nas mãos do Deus vivo? Caiu nas mãos dele e fala, alguém me ajude. Qual a resposta a esse pedido? Socorro, eu caí nas mãos do Deus vivo, alguém me ajude. Quem vai te ajudar? Fala para mim. Fala para mim. Doce ilusão. É horrível, não tem solução. Então notem, agora prestem atenção no seguinte. Esse texto, Deuteronômio 32,
35 e 36, e segue até o 39, é um texto que fala, é curioso notar isso aqui, é um texto que fala da punição de Deus contra os pagãos, as nações pagãs que eram inimigas de Israel. Então o que acontece aqui? Isso aqui tem um efeito psicológico muito forte, porque os leitores, eles eram judeus ou gentios? Judeus. O autor de Hebreus está dizendo o seguinte, olha, o judeu crente que apostata, ele se equipara a quem? A um pagão. O que? É isso aí, você, se não for pior. Isso tinha uma força de ofensa, uma ofensa muito forte. Você é um pagão, mas não é um pagão qualquer. Você é um pagão que Deus punirá. Você se iguala aos pagãos que perseguiram Israel. Você se coloca no mesmo nível dos pagãos que adoram outros deuses e que são inimigos do povo escolhido. Você está nesse nível. Esse versículo de Deuteronômio 32 se aplica a você. Se você é um judeu crente que vira as costas, abandona a confissão e abandona a congregação. O crente que faz isso é visto por Deus como um pagão no mesmo nível daqueles pagãos que eram inimigos de Israel. Já pensou isso? Você lê na Bíblia esses pagãos, né? Queimavam os filhos no fogo, adoravam Baal, né? Adoravam aquelas coisas absurdas, né? Aqueles deuses estranhos todos. E aqui o autor de Hebreus equipara o apóstata a esse tipo de gente. É algo, na cabeça do autor de Hebreus, o apóstata é o lixo do lixo. É o pior ser humano que há na Terra. É assustador. Lá no Museu Rockefeller, em Israel, tem uma estatuazinha de Baal. De Baal. Tem um Baalzinho lá, que os judeus adoravam. Vou falar para você. Tem que ser um cara muito burro para adorar aquilo lá. Mas tem que ser um orelhudo, assim, de carteirinha. Um jumento completo para adorar aquele negócio. É uma coisa tão ridícula, é um negócio tão feio. É um negócio tão feio. Olha, pensa num espantalho deformado. É uma coisa que não tem cabeça. Você fala, meu Deus, mas não é possível. Não, um negocinho assim. Um negocinho assim. Um negocinho assim, uma coisa feia. Mas mas como alguém pode se ajoelhar diante disso? Como alguém pode olhar para isso e falar, isso aqui é meu Deus? É coisa de louco. É louco. A pessoa normal não faz isso, não é possível. Ninguém. Você vê no Brasil, o pessoal adora Iemanjá, até bonitona, né? Iemanjá bonitona, tal. Você vê ela, né? Ali, né, tal. Né? Você vai lá na Aparecida, né? Você vê lá uma santona bonitona, né, e tal, ali, tá a santona lá, toda, né, tal. Você vê uma santona bonita, né, tal, ali, legal. Você vê uns santos ali também bonitão, tudo de ouro, tal, ali, tal, né, com carneirinho no colo, sei, uma chave na mão, enfim, sabe, até que é um santo bonito esse aqui, né? Mas, meu amigo, dá uma olhada em Baal, não tem condição. Não dá, Baal não dá. Para adorar aquilo ali tem que ser louco. Tem que ser maluco. A gente até entende, o Humberto Eco, naquele livro O Nome da Rosa, acho que é O Nome da Rosa, ele escreve dizendo que os monges, como eles viviam só com homens ali e tudo mais, muitos deles ficavam contemplando a estátua da Virgem Maria lá e tal, porque era uma estátua muito, muito bonita, e eles se sentiam atraídos pela beleza da figura. Ele ficava lá um tempão lá contemplando, o pessoal, nossa, que monge santo. Não é que era monge santo, era a revista dele. Era a internet dele. Ficava lá, né, contemplando e ali. E, nossa, não, mas que santo, hein, meu amigo. Era assim. Ele falava isso. Ele falava assim, aqueles homens, na realidade, não era piedade. Eles se sentiam atraídos pela beleza, porque o artista fazia ela um formato bonito, uma mulher jovem bonita, né? E ele ficava, então, os monges ficavam lá contemplando. Na realidade, não era contemplação piedosa, coisa nenhuma. Na realidade, era pensamentos ruins que eles tinham lá, olhando para aquela imagem de uma mulher, né? Então, você vê isso aí tudo, atraía a beleza da imagem, atraía a pessoa. Agora, quando você vê o Baal, meu Senhor, é um caniço deformado, né?
pintado lá. Não dá. Eu tenho que ter trazido a foto. Tem aí, daqui, filha. Daqui. Isso aqui não tem condição. Isso aqui não tem. Não. Esse aqui não tem condição. Olha isso aqui. Apresento a vocês o grande Deus Baal. Que coisa linda essa aqui. Você tem na sua casa. Né? Aqui, para quem está vendo depois, isso aqui é o grande Deus Baal. Esse aqui. Pegou? Aí. Olha que coisa linda esse Deus aqui. Aí. Uma mistura de filhote de cruz credo. Aí. Que coisa linda aqui, para você ter na sua casa e beijar o pé dele. Aqui. Aí. Para você adorar ele aqui. É isso aqui. Dá para acreditar nisso? Você adorar um negócio desse aqui? Era isso. Aí. Aqui. Olha aí. Então, quando ele fala, olha, para esse povo aqui de Deuteronômio 32, ele fala assim, olha, eu vou me vingar de vocês, vocês que são, além de serem idólatras, pagãos, né, gente suja, que o culto de Baal era imundo, né, o culto de Baal era uma imundícia completa, né, além de serem assim, são inimigos do meu povo, eu vou me vingar de vocês, um dia eu vou me levantar, e a minha mão vai pesar, e ninguém vai livrar vocês da minha mão. O que o autor de Hebreus faz? O autor de Hebreus fala, o apóstata está no mesmo nível. Conhece algum apóstata? Está no mesmo nível dessa gente aí. Na cabeça do autor de Hebreus, ele não é diferente. E se você um dia se tornar apóstata, você vai estar no mesmo nível dessa gente aí. Muito bem. Esse texto aí aparece também em Romanos 12, 19. Ok? Mas aí é um texto que... Quer colocar, pastor Isaac? Aí é um texto que é um texto escrito não para nos assustar, como aqui em Hebreus, né? Mas aí o apóstolo Paulo usa o mesmo texto com o objetivo de nos encorajar a não nos vingarmos. Aí o objetivo é outro. Romanos 12, 19. Pode colocar Romanos 12, 19? Olha lá. Está vendo? Aqui o texto já é usado com outro objetivo. Em Hebreus, o texto é usado para assustar. Aqui, o texto é usado para a gente não se vingar. Dá vontade de se vingar às vezes? Eu tenho uma vontade às vezes de me vingar. Né? Eu sei que vocês não, né? Mas eu às vezes eu falo, nossa, como eu queria, né? Eu gosto daqueles filmes que tem vingança, que o bandido sempre morre no final, né? Eu falo, né? Eu sei que o mundo real não é assim, né? Mas quando o bandido morre, ele explode, fala, é legal. Mas aquela sede que tem de vingança, né? De ver a justiça, os maus serem punidos e os bons saírem vitoriosos, eu gostava desse filme, tudo ilusão, sempre ao contrário na vida real, né? Mas é gostoso o filme assim, o bandido morreu e tal, né? Mas a gente tem esse desejo, mas a Bíblia fala, olha, você não deve se vingar. E aí o autor, o apóstolo Paulo, nesse caso aqui, ele usa o mesmo texto de Deuteronômio com esse objetivo diferente, não assustar, aqui não é assustar, mas deixar a vingança nas mãos de Deus. Ele fala, não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, né? Dai lugar à ira de Deus, porque está escrito, e aí vem a citação, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Tá bom? Outro texto que fala sobre essa vingança aí do Senhor, que é mencionada no versículo 30. Segundo aos Tessalonicenses 1:8. Coloca lá, segundo aos Tessalonicenses 1:8. Importante esse texto aí também, é um texto fortinho esse aí também. Olha o que diz aí. Segundo aos Tessalonicenses 1:8. Então, cuidado com o evangelho cor-de-rosa. O evangelho é cor-de-rosa. Ele é cor-de-rosa, mas existe uma parte dele que é cinzenta. Você não pode nem ficar só com a parte cor-de-rosa, nem só com a parte cinzenta. Tem que pegar todo o evangelho. A parte cor-de-rosa qual é? Se eu clamar pelo perdão de Jesus, o que ele vai fazer? Vai me salvar, vai me perdoar, vai me acolher, vai me dar uma herança. Quer coisa mais cor-de-rosa do que essa? Não tem coisa mais. Isso é azul bebê, né? Isso é azul bebê. Isso não é doce. Isso não é cobertura de chocolate, né? Isso é tiramisu. Isso é petit gâteau. Isso aí é maravilhoso. Mas não é só isso.
Isso aí, essa parte doce, é para quem creu no Salvador. É para essas pessoas. A parte amarga existe também, não pode ser escondida. E aqui estamos vendo, o texto aqui, infelizmente, o texto está falando da parte amarga. Então não tem jeito, tem que falar sobre isso. Quando chegar a parte doce a gente fala, mas agora é a parte amarga. Então veja aí, agora, olha aqui o que vai acontecer quando o Senhor voltar. Olha aqui, pega o versículo 7. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. E aí vem, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, né? Ou os anjos poderosos, em chama de fogo. E aí vem, tomando vingança. Olha que a palavrinha de novo, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Olha a parte amarga aqui. Olha que feio. Olha que assustador. O Senhor voltando em meio a chamas de fogo para se vingar dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles não conhecem a Deus porque não conhecem a Cristo. Não há como conhecer a Deus longe de Cristo. E eles não obedecem ao Evangelho. Por quê? O Evangelho fala o quê? Vem. Eles falam o quê? Não vou. Vem. Eles falam, não vou. Eles não obedecem ao Evangelho. O Evangelho diz, creia. Ele fala, não creio. Venha. Não vou. Aceite. Não aceito. Essa é a desobediência ao Evangelho. E aí, seguindo, estes, olha aqui, 9, pastor, 9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que texto assustador. E é isso. É essa vingança que vai cair sobre os incrédulos e, de acordo com o autor de Hebreus, vai cair sobre os apóstatas também. Ok? Agora, tem uma coisa. Geralmente na Bíblia, a vingança contra os maus é acompanhada do livramento dos santos. Então, nesse texto mesmo isso aparece. Nesse próprio texto aparece. Tem outro texto, Lucas 18, 7 e 8. Pastor, coloca lá. Lucas 18, 7 e 8. Lucas 18, 7 e 8. Colocou aí? Achou aí? Lucas 18, 7 e 8. Então, a vingança contra os apóstatas incrédulos, ela é acompanhada do livramento dos justos, dos crentes, dos santos. Olha o 7 e 8. Olha aqui. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui os escolhidos parece que sofrem um pouco, né? Ou não? O que os escolhidos fazem aqui? Clamam dia e noite pedindo o quê? O que eles pedem no clamor? Senhor, me dá uma fazenda, me dá uma Amarok, me dá uma namorada. É isso que eles clamam? Não, até pode, né? Eu até posso pedir uma Amarok se eu quiser, eu nunca pedi, né? Mas até posso pedir, né? Nunca pedi, mas até posso pedir, né? Posso pedir uma esposa? Eu não posso mais, porque eu já tenho uma já. Né? Eu pedi mais uma, dá briga em casa, né? Então não posso. Então, agora, quem é solteiro pode pedir uma esposa, não tem problema, pode pedir, deve pedir. Né? Agora, posso pedir um emprego, posso pedir o que eu quiser, desde que não seja nada errado, né? Posso pedir. Né? Agora, o que os justos pedem aqui? O que eles pedem? Justiça. Que horas eles fazem isso? De noite, ou seja, continuamente. Não é que eles passam o dia inteiro, a noite inteira, né, sem dormir, sem trabalhar, só clamando. Aqui é uma expressão que significa que eles pedem continuamente. Sempre estão pedindo, Senhor, faça justiça, não aguentamos mais.
É muita injustiça, muita mentira, muita maldade, o mal prosperando. Senhor, socorre-nos, nós não suportamos mais esse mundo está em colapso, ninguém suporta mais isso. Socorro, vem nos ajudar. É só mentira prosperando, só os maus prosperando, os justos sendo perseguidos, não dá mais. E aí ele fala, olha, não fará Deus justiça aos seus escolhidos? É uma pergunta retórica. Sim ou não? Sim, ele próprio responde, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que depressa significa que quando se manifestar vai ser rápido. Não, como depressa? Estou me esperando faz 1000 anos, 2000 anos. Não, calma. É que quando se manifestar vai ser rápido. Não vai ser uma justiça lenta. Não, peraí que eu vou dar entrada no processo. Não, vai ser rápido. Olha aqui, ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ele vai livrar o justo. Então, na Bíblia, sempre a vingança contra os maus vem acompanhada do lado doce. Nesse momento, os justos também terão suas preces respondidas e a justiça será estabelecida. Muito bem. Agora, pastor, volta lá no nosso texto de Hebreus. Volta lá no texto de Hebreus. Veja aí. Como diz então o versículo 30? Versículo 30 fala. Hebreus 10, 30. Versículo 30 diz, olha lá, 30, aí. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará, aqui julgará é fazer justiça ao seu povo, ele vai livrar o seu povo, e vai punir os maus, isso é julgar o povo. Ele vai fazer justiça ao povo, punindo os maus. O povo aqui, no caso, o autor de Hebreus pega o povo aqui como sendo a comunidade dos santos. O Senhor vai restaurar a paz do seu povo, vai remover os maus e vai punir os maus e purificará o seu povo e livrará o seu povo dessas pessoas. Ele vai fazer isso. E aí como termina? Como termina? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O que significa cair nas mãos? O que é isso? O que é cair nas mãos? Olha, Lucas 10, 36 vai ajudar. O que é cair nas mãos? Lucas 10, 36 ajuda. O que tem em Lucas 10? Lucas 10, o que tem lá? É a parábola do bom samaritano. Lembra da parábola do bom samaritano? Olha como Jesus fala. Jesus fala igualzinho o autor de Hebreus. Olha o que ele fala. 36. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos? Igualzinho. Então, o autor de Hebreus que leu Lucas, né? Aparece aqui a expressão, caiu nas mãos dos salteadores. O que é cair nas mãos então? Sofrer nas mãos de alguém. Cair nas mãos é sofrer sob o domínio de alguém. Isso é cair nas mãos. Esse homem caiu nas mãos dos salteadores, ou seja, ele sofreu nas mãos daqueles homens. O que é então cair nas mãos do Deus vivo? O que é? É sofrer. Mas pastor, Deus não é amor? Esse é o lado cor-de-rosa. Tem o lado cinzento. Cair nas mãos é sofrer nas mãos do diabo? Não. A gente pensa que o diabo que vai punir as pessoas, né? Não é não. O diabo vai cair nas mãos também. É Deus quem impinge o sofrimento aos perversos para sempre. E é horrível. Cair nas mãos é sofrer nas mãos dele. Nós pensamos, até por causa das ideias medievais, eu mencionei para vocês o inferno de Dante, né? Assim, no inferno de Dante, quem comprou o meu livro, aquele livro Eles Falaram sobre o Inferno,
tem várias figuras ali ilustrando o inferno de Dante. São as figuras do Gustave Doré. Ele ilustrou o livro, então ele colocou várias gravuras ali, e você vê os demônios judiando das pessoas. Você vê lá os demônios batendo todo mundo. É demônio com chicote na mão, é demônio batendo não sei quem, demônio chutando não sei quem. Essa é uma visão que passou para todo mundo. Que no inferno, a pessoa chega lá, o diabo e os demônios começam a judiar da pessoa. Então pensam assim, o inferno é um reino horrível, em algum lugar aí, alguns pensavam que é embaixo da terra, enfim, não sei. O inferno é um lugar horrível onde o diabo reina. Ele é o rei do inferno. Ele é o rei do inferno, o diabo. E os demônios são os servos dele que obedecem a ele. Então quando chega alguém no inferno, o que acontece? O diabo pega essa pessoa e começa a judiar. Judiar e tal, e bate na pessoa, os demônios vêm lá e fura a pessoa. O diabo tem um tridente, né? Já pega o tridente, não, vou te espetar, não me espeta não, aquela coisa horrível, né? Assustadora, né? E o diabo ali deitando e rolando, né? Essa figura não existe na Bíblia, não tem isso aí. Na Bíblia o diabo não judia de ninguém no inferno, ninguém. Vocês sabem quem é o rei do inferno? Jesus é o rei do inferno. Ele fala, eu tenho as chaves do inferno. Jesus fala, em Apocalipse. Eu tenho as chaves do inferno. Sabe o que significa ter as chaves? Sabe o que significa? Eu tenho a chave do meu carro. Sabe o que significa isso? Que eu sou o dono do meu carro. Eu tenho as chaves da minha casa. Sabe o que significa isso? Que eu sou o senhor da minha casa. Eu tenho a chave. Quando Jesus fala, eu tenho as chaves do inferno, o que significa isso? Eu sou o senhor e dono do inferno. Eu boto lá quem eu quiser. É isso que significa. E Jesus é o senhor do inferno. O diabo morre de medo do inferno. O diabo, os demônios se apavoram dentro do inferno, porque o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então o diabo não é senhor do inferno, o rei do inferno, que vai lá, o algoz do inferno, o torturador, nada disso. Ele é vítima, ele será vítima do inferno, o diabo. Aqui nós aprendemos nesse texto que quem impinge, quem traz o sofrimento para o incrédulo não é o diabo. Horrível coisa é cair nas mãos, é cair sob o poder e sofrer nas mãos do diabo vivo? Não. De quem? Do Deus vivo. É Ele quem traz isso. E aí é terrível, por quê? Porque aí o autor de Hebreus, quando ele cita a expressão nas mãos do Deus vivo, ele remete os seus leitores de novo para o capítulo 32 de Deuteronômio. E o que diz lá no 39 que nós vimos? Eu firo e eu saro, e ninguém pode livrar da minha mão. Então cair nas mãos do Deus vivo e começar a sofrer nas mãos dele é algo que não tem saída. Não tem saída. Aí é triste. Aí é triste. Isaías 43, 13 para acabar. Isaías 43, 13 para acabar. Olha o que diz lá. Isaías 43, 13. Vamos aprender a Bíblia, né? Tem muita coisa para aprender na Bíblia? Tem um pouquinho, né? Tem um pouquinho, não tem? Tem um pouquinho. Quanto tempo demora para aprender tudo? Uns 500 anos, será? Não? Bastante, hein? Hebreus começou quando, hein? Alguém sabe quando começou a estudar Hebreus? Eu nem lembro mais. Eu lembro que era novinho. Gente. Nossa. Ai, nem me fale, viu? Quando começou Gênesis, eu acho que eu tinha uns 15 anos. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. O que vocês acham desse versículo? Gente, eu acho fantástica a Bíblia. Olha quem é o Deus da Bíblia. Não o Deus que inventaram aí. Que os evangélicos inventaram um Deus que eu não sei de onde tiraram ele. Eu não sei. Quando eu vejo o Deus dos evangélicos aí fora, eu não sei de onde tiraram aquilo lá. É um Baal melhorado. É um Baal melhorado. Agora esse aqui, ó, é o Deus de Isaías, esse aqui, ó.
Esse aqui é o Deus de Isaías, esse aqui. O Deus dos evangélicos, ele obedece. Está vendo? Eu determino. Aí Deus... O que é isso? É Deus, não. Eu determino, eu tenho autoridade. É isso. É criar um pior que Baal. Eu falei que é um Baal melhorado? É um Baal piorado. É o Deus evangélico. Eu não sei de onde tiraram isso. Esses pagãos, ateus, que se falam que são pastores, eu não sei de onde tiraram essa blasfêmia sem tamanho. Não sei como conseguiram fazer. Deus é pior do que o demônio mais ralé que tem no inferno. Deus é inferior a ele. Agora esse aqui não, esse aqui é o Deus de Isaías. Esse é o nosso. Esse é o nosso Deus. Esse é o meu. É o seu esse aqui? Esse é o seu também? Esse aqui é o meu. Esse é o Deus que eu creio. Eu não criei na minha cabeça. Eu não inventei sair falando e gritando, não. Esse aqui eu aprendi. Eu li sobre ele. Eu aprendi sobre ele nas escrituras sagradas. Olha como ele é. Olha quem é o Deus de Israel, o Deus de Isaías, o Deus de Jeremias, o Deus de Paulo, o Deus do autor de Hebreus, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha quem é esse Deus. Olha lá. Antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Olha isso. Dá para encarar isso? O apóstata tem que tremer. Meu Deus, livra-me disso. Agindo eu, quem impedirá? Resposta? Ninguém. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus desse texto aqui de Hebreus. Então, eu acho que depois que o autor de Hebreus escreveu isso, não teve mais nenhum apóstata na igreja dele. Eu gosto de pensar isso aí. Quando ele acabou de escrever, o pessoal está pensando nas voltas lá fora. Acho que é bom não brincar com essas coisas, né? Eu vou ficar quieto, firme na confissão, porque eu não quero ser confundido com alguém assim. Muito bem, na semana que vem nós vamos começar outro parágrafo. E qual é o parágrafo? 27? Versículo 27 até o 32. É isso? Não, desculpe. 32 até o 39. É o 32 até o 39. Vai ver se é o 39 mesmo. Sobe. Aí, é o 39? Aí acaba. Acaba o capítulo 10. Capítulo 10 eu vou falar para vocês, hein? Meu amigo, que capítulo é esse? Que capítulo é... Acho que todo crente da terra devia decorar esse negócio. Que o capítulo 10 deixou a gente na lona. E ainda não acabou. Pior é isso, né? Não, ele derrubou todo mundo, batendo. Estamos tudo estourado, tanto apanhar, ainda não acabou o capítulo. E tem mais. Tem mais. Olha lá, tem mais até o 39 ainda. Só que o 39 termina com uma suquinha, né? Olha lá. 39 termina com agrado, que ninguém aguenta apanhar tanto tempo assim, né? Ninguém aguenta. Olha, o 39, como o 39 acaba? Uma aguinha. Uma aguinha, depois vamos entrar no 11 mais light, porque não tem condição. Olha aqui, ó. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Ufa! Nós não somos apóstatas. Nós somos da fé para a conservação da alma. Amém ou não? Quem pode falar isso aqui? Quem pode falar? Amém. Nós não somos aqueles que aguardam a vingança. Nós não somos. Nós somos da fé para a conservação da alma. Isso é maravilhoso. Aí termina o capítulo. Você passa por uns solavancos aí e tal, mas depois chega num versículo tranquilo. Aí depois entra o 11, que é conhecido, né? Sobre a fé. Muito bonito o capítulo sobre a fé. Mas não acabou o 10 ainda não, tá? Então segura um pouco ainda aí. Então, vamos começar a estudar esse trechinho do 32 ao 39 na semana que vem, tá bom? Vale a pena Hebreus ou não? Vale não. Hebreus é um livraço, hein? Nossa, que livrão. Vamos fazer oração pedindo o quê? Sim. Nós chegamos aqui em maio de 2019, nós estamos começando o capítulo 4. Em maio de 19, estava começando o capítulo 4, então tem que fazer uma projeção mais ou menos, né? Então, de maio de 19 até aqui, então foram 6 capítulos, então. 6 capítulos, dá quantos capítulos por ano? Em 2 anos, dá 3 capítulos por ano? 3 por ano? É isso?
Então, 3, 6, 9, 3 anos e meio, mais ou menos. Então faz mais, né? Faz uns 4 anos, mais ou menos. É isso. Não temos pressa, né? Quando chegar no céu, a gente fala, vamos continuar. Chegar no céu, né, pede lá uma Bíblia emprestada lá para alguém. Vamos continuar só para terminar, pelo menos, né? Vamos orar pedindo o que hoje? Qual será o pedido? Misericórdia, graça, Senhor. Se depender de nós, alguém fica de pé? Fala para mim. É a graça de Deus, né? Agora, Ele usa isso aqui. Ele usa isso aqui para nos manter alertas. Ele usa isso aqui para trazer os seus filhos a uma atenção maior. É importante isso. Ele nos sustenta, é claro que Ele nos sustenta. Essa é uma outra verdade, temos que olhar. É o Senhor que nos mantém de pé. Temos que olhar para isso. Eu não consigo pelas minhas próprias forças. Por outro lado, o texto parece dar a indicar que eu tenho que me esforçar. Qual parte é verdadeira? As duas. O autor de Hebreus mostra que eu tenho que perseverar, mas nós sabemos também, por outras partes da Bíblia, que essa disposição vem de Deus. Então, Senhor, continua a nos dar isso. Sem o Senhor, nós somos poeira. Não damos um passo sem a sua mão. É como a criancinha, né, que está começando a andar, né? Ela anda com as perninhas dela, mas o papai segura o bracinho dela. Já viram como que é? Já viram? A criancinha está começando a andar? O papai está segurando ali nos bracinhos e ela está andando. Quem está andando? É ela. Quem está se esforçando? As perninhas dela. Mas quem está sustentando? É o pai. Se ela parar de andar, ela não vai para frente. Se o pai soltar, ela cai. Então, as duas coisas são importantes. Você vê o papai segurando os bracinhos e as perninhas dela lá. Né? Meio desajeitada, né? Todos nós, né? Todos nós meio desajeitados. Tropeça, né? Cai, chora, levanta e vai para frente. Então, a Bíblia mostra isso. Nós temos que mexer as perninhas, sabendo, o Senhor nos sustenta. Tá bom? Vou fazer oração. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos ajuda a caminhar, o Senhor nos sustenta, nos tomando pela mão. Mas ajuda-nos, Senhor, para que haja em nós a disposição, vinda de Ti mesmo, que o Senhor nos conceda isso, de mexermos as nossas pernas, para corrermos a carreira que o Senhor nos propôs, com fidelidade e firmeza. Nós somos fracos demais. Senhor, a nossa obtusidade, nossa fraqueza, às vezes até nos assusta. Nós não acreditamos como somos frágeis na vida cristã, mas o Senhor é a nossa força. O Senhor nos mantém nos seus caminhos, o Senhor nos ajuda a prosseguir. Nós olhamos para um texto como esse, ó Deus, que destino triste daqueles que tiveram pleno conhecimento e não creram, e não se curvaram de falta ao Evangelho, viraram as costas, voltaram para trás, abandonaram a congregação, seguiram por caminhos tortuosos, conhecendo plenamente a verdade. E, ó Deus, que destino horrível aguarda essas pessoas. Ó Deus, tem misericórdia da sua igreja, do seu povo. Faça com que todas as mentiras, todo esse entulho inútil, todo esse lixo que foi despejado sobre o seu povo, por homens maus, mentirosos, e tudo isso desapareça. Ajuda, Senhor, que tudo isso desapareça. Remove da sua igreja, do seu povo, todo o lixo que foi jogado pelo diabo e seus servos sobre ela, para que o seu povo conheça a verdade, a sua palavra, e cresça nela, e a ame profundamente, e a viva, ó Deus, intensamente, para que o seu evangelho brilhe como um diamante, brilhe como uma luz no meio da escuridão, e as pessoas que não te conhecem possam ver a beleza da sua graça em vidas transformadas, numa mensagem pura. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos esse evangelho que a sua palavra ensina. Ajuda-nos a proclamá-lo em meio a essa geração corrompida e que está num colapso cada vez mais intenso. Ajuda-nos nisso. Obrigado pelas lições que aprendemos. Leva-nos agora em paz para casa. Em nome de Jesus, amém.